Senhor, nós queremos, desde já, Senhor, abrir essa reunião, Senhor, esse ensinamento. Pai, que venha o ensinamento do Teu trono da graça chegando até os nossos corações, para que nós possamos, Deus, no decorrer dessa campanha, Senhor, alcançar vidas que estão tão perdidas, estão tão desorientadas, e que nós possamos ser, Pai, o instrumento usado pelo Senhor. Usa Teu filho, Teu servo. Obrigado pela vida do apóstolo, pela sua família, e nos motivado, nos ensinado, e nós estamos debaixo dessa cobertura. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Visita cada líder, cada pastor, cada obreiro, cada vida, cada membro dessas células, dessas igrejas. Nós declaramos e profetizamos um mover novo, Pai, que nós não venhamos olhar as dificuldades, mas que nós possamos olhar tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a igreja do Senhor na terra. Nós oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer nessa campanha, nesse mover, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos dar abertura a esse Tadel, que é um Tadel que envolve não só a sede, mas muitos núcleos e também muitas outras pastoras e pastores de outros ministérios que estão conosco. Nós temos membros de outros ministérios que estão participando conosco aqui nesse Tadel. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a minha tela. Então, você com certeza seja abençoado, seja bem-vindo, você que está conosco. Estou vendo a Sueli aí, né? Que Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Meu filho, pastor Eliseu Oséias Ribeiro, com a Sandra, sua esposa, que Deus abençoe. Deixa eu, antes de mais nada, aqui compartilhar com você um texto nessa abertura, que é um texto muito conhecido e que nós temos a tendência de nem acompanhar atentamente esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos dá uma referência sobre o querer de Deus para a nossa vida, o querer de Deus para a igreja. Por que é que a igreja muitas vezes não cumpre o seu papel? Eu quero pensar muito rapidinho com você, porque eu quero hoje fazer desse Tadel um treinamento. Na verdade, durante 2 meses nós vamos viver aqui um treinamento. É como se nós fôssemos um exército e nós vamos sair para a guerra e nós vamos nos preparar, e cada semana, depois de um preparo, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, Mateus capítulo 28 nos dá uma grande direção, porque são as últimas palavras de Jesus Cristo, e essas últimas palavras, elas marcam a história dos discípulos, como também da igreja, e deve marcar a nossa igreja, a minha igreja e a sua igreja. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, nos diz assim a palavra de Deus: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha só o que Jesus vai falar para eles, que você sabe: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Esse texto me leva a pensar aqui de uma forma muito objetiva. Eu já ministrei muitas vezes esse texto, já foi palco e tema de muitos Tadéis. Eu tenho certeza que a maioria dos pastores já deve ter ministrado 1, 2, 3, 10 vezes essa palavra. Mas eu quero aqui trazer hoje para você a questão da facilidade e da dificuldade. Você já reparou que muitas vezes nós temos uma tendência infeliz de ver dificuldades aonde há facilidade? É interessante porque Jesus disse aqui uma coisa muito simples:
toda a autoridade que me foi dada, que eu tenho, eu dou para vocês, e vocês vão e pregam o evangelho, e vocês batizem essas pessoas e ensinem elas a guardar todas as coisas. Parece que foi muito fácil, muito simples. Jesus já anteveu os resultados, por isso que ele fala, vocês vão e preguem. Ele não ensinou as 4 leis espirituais, não deu um grande curso de teologia sobre como evangelizar, ele simplesmente deu uma ordem para que eles fossem e evangelizassem. E aí Jesus, já pensando nos frutos, resultados, disse, todos aqueles que vocês evangelizarem, não se esqueçam de batizá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mais, consolide a fé deles. De que maneira? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus passou uma tarefa tão grande, uma missão, parece que impossível, de uma maneira tão simplista. Ele não deu nenhuma dica, nada, ele só disse, vocês podem ir e preguem o evangelho, porque eu vou estar com vocês. E esta garantia, esse selo, fez com que aqueles homens batizados pelo Espírito Santo saíssem e pregassem o evangelho. E os resultados vieram abundantemente. As vidas foram libertas, foram curadas, saradas, saíram do pecado. E tudo aquilo que Jesus havia declarado aconteceu de uma forma simples. Não havia nenhuma complicação, não havia nenhuma dificuldade. Aqueles homens foram tomados de uma ousadia, de um poder, de uma coragem, então, porque Jesus disse, com essa missão eu vou estar com vocês todos os dias. A nossa tendência é de perceber assim, mas quais são os obstáculos? Quais são as dificuldades? Como é que eu vou ficar pregando o evangelho se eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu pão de cada dia, as pessoas estão hoje com coronavírus, ninguém sabe quem está, quem não está, quem tem, quem não tem. Olha só, eu não tenho muita habilidade para falar, eu não tenho muito jeito para pregar o evangelho, e a gente fica colocando dificuldades, e será que se eu pregar, será que se eu falar, como é que essa pessoa vai reagir? Será que ela vai me dar um fora? Será que ela vai dizer para mim que ela já está cheia de crente? Será que ela vai dizer para mim que ela não quer nem saber de ouvir falar de Deus? Será que ela vai dizer para mim que ela é espírita? Será que ela vai dizer para mim que ela já adora o santo? Qual vai ser a reação dela? Será que ela vai ser ele vai ser um ateu? A gente fica colocando uma série de obstáculos. Será que a hora que eu falar de Jesus e ele fizer uma pergunta, será que eu vou saber responder? Será que eu vou continuar a falar desse mesmo Jesus com a mesma desenvoltura? Será que eu não vou me perder nas perguntas dele ou dela? E a gente fica ali ouvindo as vozes do nosso próprio interior, da nossa própria insegurança, como que dizendo, é melhor deixar isso para quem é pastor, para quem é missionário, é melhor deixar essa tarefa para os presbíteros, diáconos, eu vou ter algumas dificuldades, então para não ter problemas, eu vou orar pelos missionários, eu vou jejuar pelos pastores, eu vou aqui clamar, eu vou me colocar na brecha para que eles sejam a boca de Deus. E eu vejo isso como algumas dificuldades que nós podemos passar por cima delas, algumas dificuldades que nós podemos vencê-las, porque essas dificuldades que nós colocamos na nossa mente, a grande maioria delas não acontece. A grande maioria delas acabam não existindo, mas elas se tornam um fantasma, um medo, e a gente fica inibido, acovardado de pregar, de falar. Quando Jesus disse de uma forma bem simplista, e de pregar o evangelho. Não precisa usar técnica nenhuma, vocês têm autoridade. O segredo era a autoridade e a presença de Jesus, vocês têm tudo. Vocês podem estar falando que as coisas vão acontecer.
Eu fiquei feliz domingo, porque tem uma irmãzinha da nossa igreja, que, se eu não me engano, ela é líder de célula, ela estava ajudando a Belzinha na cozinha domingo, no almoço, que foi delicioso ali, e ela me pegou num canto lá, num momento que eu pude estar falando com ela, e ela, na simplicidade dela, diz assim, olha, hoje, graças a Deus, veio uma visitante, minha amiga, para cá, assistir o culto, ouvir esse testemunho, pastor, eu fiquei tão feliz, como eu fiquei feliz, porque eu convidei ela e ela aceitou o convite, e ela disse que vai voltar aqui domingo que vem para ver a peça de teatro. Se você visse a alegria dela ali no corredor da cozinha, ela falando, eu falei, meu Deus, que coração! Que animação, na simplicidade dela, do jeito dela, ela simplesmente convidou e Deus fez a obra. E ela disse, e eu convidei muitas outras que não vieram, mas eu vou convidar de novo para que venham no teatro. Aí você vê a disponibilidade, não tem bloqueio, não tem barreira, não quer nem saber se essa pessoa vai rejeitar ou não. O importante é que ela está fazendo o que Jesus pediu para que nós fizéssemos. E é isso que eu quero passar para você nesta noite. A Igreja Metodista Renovada, né, e você que não faz parte, também está nesse mover, você que é da nossa cobertura, ou que não é da nossa cobertura, nós temos essa missão, nós pastores, a missão de facilitar através de ferramentas, de instrumentos para ajudar com que esta missão seja cumprida, com que esta missão se torne fácil, uma coisa cotidiana, rotineira. Eu vou te dizer hoje eu recebo agora, quase no fim da tarde, no meu WhatsApp, um comprovante de um depósito, de um valor até expressivo. E quem depositou esse dízimo na conta da igreja, a pergunta dele era o seguinte, confere lá para ver se caiu na conta, apóstolo. E sabe quem é esse irmão? Esse irmão nem irmão é ainda. Ele é um católico. É uma pessoa que está dizimando hoje, ele dizimou hoje, que fez um negócio, e Deus pediu para que ele fizesse o depósito na conta da igreja. É meu amigo. É um católico que não pratica, que eu estou tentando trazê-lo para Jesus. E veja, dizimando. Veja só, não é o dízimo, mas o princípio da obediência, e ele sabe que em dizimando Deus vai prosperar ele, e o coração dele está quase para ser totalmente de Jesus. Ele já começou com a parte que é mais difícil para muita gente, porque tem muita gente convertida e que não converteu o bolso. Ele foi pelo processo caminho contrário, ele já está dizimando, nem congrega na igreja, nem desfruta dos benefícios da igreja local, das bênçãos da igreja local, mas ele já tem o entendimento, o princípio da obediência ao dízimo e à oferta. Você vê que interessante? Porque alguém falou para ele, alguém ensinou para ele. E esse vai ser um dos motivos das quais nós vamos entrar com o Pai Nosso na minha casa. Né? Porque nós queremos facilitar, nós queremos te ajudar toda a igreja, líderes, pastores, membros, a você que nunca talvez liderou grandes coisas, você que nunca coordenou nada, você pode, se você quiser, ser um instrumento de Deus nessa campanha de 8 semanas, 8 noites apenas. Você pode ser levantado de uma forma sobrenatural, a facilidade. Nós temos que pensar que, às vezes, é só falar, um convite faz a diferença. Hoje, pela manhã, às 11 horas da manhã, olha só, eu falando sobre Jesus como Senhor, ontem foi o pastor Alex que me substituiu, né, com tanta excelência,
na live das 11 horas. Hoje eu fiz a live das 11 horas e no finalzinho Deus foi se movendo, eu fui falando Jesus, o Senhor, Senhor, e o Espírito Santo me incomodou de falar. Nós estamos com quase 60 visualizações ao vivo ali. O Espírito Santo me levou a falar, de repente tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus ou está afastado do Evangelho. Será que você quer receber uma oração, quer entregar seu coração para Jesus? Eu fiz um apelo numa live das 11 horas da manhã, isso era quase meio-dia já. E não é que teve uma pessoa que é amiga de alguém e fez o sinal de positivo assim, eu orei, ela repetiu a oração de confissão, e quem a convidou estava feliz, a Leonice, lembrei, a esposa do Vanderlan, ela falou assim, é minha amiga, estava tão feliz. Veja, acompanhando a live sem ter uma experiência com Jesus, e o Espírito Santo me incomodou, e hoje teve uma salvação, uma vida preciosa para Jesus. Você percebe como que a gente às vezes coloca tantas dificuldades quando está tão mais fácil do que a gente imagina? Então é por isso que nós estamos aqui. Eu estou feliz porque você está aqui nesse Tadel, e a partir de hoje o Tadel, por 8 semanas, aliás, por 10 semanas, será puro treinamento, né? Nós não vamos deixar você com uma missão e falar, vai e faça a obra. Não, nós vamos treinar. O nosso papel aqui como pastores é treinar a partir de nós, pastores, que vamos fazer a oração do Pai Nosso na nossa casa. Cada pastor, cada líder, cada membro, cada pessoa que sentir no coração, ninguém é obrigado. Você pode estar ouvindo esse Tadel, participando, e no final você fala assim, olha, apóstolo, eu gostei de tudo, eu achei muito legal, muito bacana, mas nesse momento eu não vou fazer, não tem problema, você vai continuar sendo amado, querido, vai se envolver no Pai Nosso, não como líder, mas como membro, sem problema algum, né? O importante é que nós vamos colocar a você uma possibilidade, uma porta aberta que você pode ser uma bênção aí na sua casa, né? E eu vou aqui, então, trazer alguns slides para você, para que nós possamos, que no meu coração, que a oração do Pai Nosso, nessas 8 semanas, elas sejam instrumentos, cada semana um instrumento de Deus para você ganhar os seus amigos, seus vizinhos, os seus Natanaéis para Jesus. E eu penso que chegou a hora, no meio dessa pandemia, está todo mundo preocupado com a vacina, se chega, se não chega, quem é primeiro, quem é segundo, né? Essas fraudes todas que estão acontecendo, enquanto está o mundo voltado para a doença, para o coronavírus, uma preocupação real, mas nós temos que entender que agora é a hora de a igreja se levantar e marchar. Nós temos uma resposta para essa sociedade. A igreja tem uma resposta para essa sociedade, que é Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar, nele nós podemos crer no amanhã, que o amanhã será muito melhor do que o hoje. Então, é hora, é o momento certo, exato, nessa insegurança toda, nessa luta toda, a igreja se levantar como exército, nós sermos treinados e marcharmos para ganharmos vidas para Jesus. Amém? Então, eu vou pedir para o pastor Alex, por gentileza, eu vou dar aqui algumas explicações e, com certeza, você deve ter muitas dúvidas e perguntas no seu coração, e você anota essas perguntas, eu vou abrir na segunda parte do Tadel para responder as suas perguntas, para que não haja nenhuma dúvida e possamos fazer com a maior facilidade aquilo que Jesus pediu para nós fazermos. Muito bem. Quais são os propósitos dessa campanha que Deus colocou no nosso coração, que é a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso na minha casa?
lembrando bem que esse projeto não é da Metodista Renovada, esse projeto é do pastor Gumer, que lançou há muitos anos atrás na Igreja da Paz de Barueri. Nós estamos apenas adaptando esse material para a nossa realidade e nesse tempo. Então, quais são os propósitos? Aqui nessa tela tem 4 propósitos básicos. Primeiro, manter a unidade e a comunhão da igreja pelo Zoom. Um dos objetivos de estarmos reunidos nessas 8 semanas, além da célula, que a célula vai parar nessas 8 semanas, para nós termos somente a oração do Pai Nosso, nós não vamos mais estudar nesses pequenos grupos que vamos chamar, não vamos estudar mais a palavra do domingo. O pastor Alex não vai mais fazer o resumo e nem as perguntas. Tudo será voltado para a oração do Pai Nosso. Então, aqui na sede, por exemplo, cada cidade, cada pastor vai adaptar segundo a sua realidade local. Aqui na sede, nós estamos por uma questão de prudência, né, e de cuidado, de zelo com os irmãos, nós não estamos autorizando a reunião presencial. Por quê? Porque uma reunião presencial é quase que inevitável que não haverá o contato, não haverá aproximação, e isso pode gerar alguns problemas, né? E nós não queremos, a última coisa que nós queremos como igreja é prejudicar alguém e uma contaminação dentro de uma célula. Então, nós estamos fazendo aqui na sede, né, de forma online pelo Zoom, né? E eu creio que a grande maioria tem esse aplicativo no seu celular, porque nós estamos fazendo aqui pelo Zoom, por exemplo, né? Então, um dos propósitos é manter a unidade e a comunhão da igreja. Deixa eu te falar. É interessante porque quando você olha todo esse desdobramento do coronavírus, ele tem uma extensão muito maior do que a doença e a mortandade. Olha só como ele está roubando a comunhão e a unidade de famílias. Como que tem separado famílias, pais e filhos que faz 1 ano que não se abraçam, não se tocam e muito menos se veem. Olha só a comunhão da igreja, como ela está limitada, restrita. Nós temos pessoas que estão há 1 ano sem estar dentro do templo. Domingo passado nós tivemos algumas famílias que estavam há 1 ano acompanhando só online. Veja como que isso vem, muito mais do que a doença, ela vem quebrar, vem roubar a nossa unidade, a nossa comunhão. Porque nada substitui o presencial, tanto na célula como no culto, celebração, o próprio discipulado. Então, um dos propósitos é nós intensificarmos a nossa unidade e a nossa comunhão. Segundo lugar, estudar a oração deixada por Jesus. Jesus deixou uma oração poderosa, que ela é lida, recitada e decorada por todos os cristãos. E aqui inclui católicos e evangélicos. Preste atenção, independente se são tradicionais, conservadores, pentecostais, neopentecostais, a oração do Pai Nosso, ela é um padrão, ela é uma oração muito respeitada, porque tem princípios e valores tremendos dentro dela, porque foi Jesus que deixou. Então, nós vamos estudar a Bíblia, mas focar nessas 8 semanas apenas a oração do Pai Nosso, tal é a profundidade. Cada semana, um pedaço, um trecho desta oração, para que possamos compartilhar de uma forma bem simples o que é que Jesus deixou para que nós orássemos. E tem muita gente orando a oração do Pai Nosso, e até o católico que sabe de cor salteado, ele ora sem saber o sentido real dessa oração. Então, nós vamos estudar a palavra de Deus e especificamente a oração do Pai Nosso. Terceiro lugar,
Além da comunhão, da unidade, do estudo da palavra, nós vamos usar essa ferramenta, preste atenção, vou usar a palavra ferramenta ou esse instrumento que é a oração do Pai Nosso, esses pequenos grupos para alcançarmos vidas para Jesus. Agora é a hora de nós pensarmos em pessoas que nós amamos, que não congregam conosco, pessoas que estão afastadas, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, católicos, espíritas. Agora é a hora de você chamar todas as pessoas, porque quando você falar, nós vamos começar uma campanha de orar por 8 semanas a oração do Pai Nosso. Isso não vai criar nenhum bloqueio, nenhuma barreira, ninguém vai ficar com preconceito dos crentes, não, é uma oração quase que universal. Então as pessoas vão ficar simpáticas e com certeza quase que 100% daqueles que você convidarem vão estar no seu pequeno grupo e com certeza o coração delas será para Jesus e nós vamos ter uma grande colheita e Deus vai te surpreender com a simplicidade da pregação do Evangelho através da oração do Pai Nosso. Quarto lugar e último lugar, despertar novos líderes. É interessante porque quando eu criei esse ministério, através das lives, na nossa igreja sede, quantos irmãos que disseram no primeiro momento, não, apóstolo, olha, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade com o celular, com o aplicativo, eu não sei falar, eu não sei conduzir direito uma reunião, e eu forcei a barra, eu preparei essa pessoa, incentivei, motivei, porque eu acreditava que atrás daquela pessoa tinha um valor, ela podia liderar alguma coisa, ela podia doar alguma coisa boa. E qual foi a bênção de hoje ter mais de 100 pessoas fazendo lives de manhã, tarde, de noite, de madrugada, e pessoas que quando você olha, você fala, meu Deus, são pessoas que jamais imaginei que teria uma desenvoltura, jamais imaginei alguém que teria uma capacidade de falar o que está falando, de orar, de interceder, de ministrar a palavra. Veja que coisa linda! Então, levantamos vários líderes, são líderes em potencial. Então, um dos propósitos é que, no final, Deus possa tocar no coração. É Deus que vai tocar no seu coração, de você querer ser um novo líder desta igreja linda que você congrega. Pode passar, meu filho. Etapas dessa campanha. Então, hoje aqui, a explicação detalhadamente, está errado ali, detalhadamente, com o início, nós vamos iniciar hoje 7 dias de oração e intercessão. Nós estamos envolvidos aí com o pastor, o apóstolo Rony Chaves, apóstolo Géser, numa corrente de oração pelo nosso país, pelo mundo, e nós vamos aproveitar essa campanha de oração que ele está mobilizando para que nós possamos também consagrar essa campanha da oração do Pai Nosso na minha casa em 7 dias. Você pode escolher um horário, você pode escolher se é de manhã, de tarde, de noite. No seu tempo, você vai orar. Nós vamos investir 7 dias orando e intercedendo. A partir de hoje. Amanhã, quarta-feira, na sua célula, nós não vamos começar o Pai Nosso na minha casa amanhã. Amanhã você vai receber o resumo e amanhã você vai gastar uma boa parte da sua célula para você fazer uma lista, O líder de célula, você vai fazer uma lista de pessoas que você quer convidar e colocar em oração na célula. Então, vamos supor, na minha célula, eu vou falar assim, olha, eu tenho 5 convidados, meus convidados são fulano, papai, eu vou falar os nomes, eu queria que a célula orasse por eles agora. E cada um da célula vai levantar os seus nomes e nós vamos orar amanhã na célula, uma oração conjunta, um clamor para que Deus toque no coração deles antes deles serem convidados. Olha que interessante.
antes de eles serem convidados. Então, amanhã na célula é dia de você gastar um bom tempo, né, para você fazer essa lista e nós colocarmos isso em oração, ok? Quarta-feira, aliás, dia 2/3, me perdoa, dia 2/3, que é o próximo Tadel. Então, depois da ceia, dia 2/3, nós teremos o encerramento dos 7 dias de oração. Nós vamos ter um tempo muito precioso de oração aqui com pastores, líderes, irmãos de todo o Brasil, e haverá uma palavra especial para que nós possamos começar, então, na quarta-feira, aí dia 3/3, nós vamos apresentar, na quarta-feira, dia de célula, nós vamos apresentar para os nossos líderes de célula, pastores, os nomes das pessoas convidadas e que aceitaram, e também o dia e horário da sua pequena reunião, tá? Então, vai guardando essa sequência aí. Aí o líder vai anotar, olha, a Sueli vai reunir com o João, com a Maria, com o Pedro, né? O seu pequeno grupo é este, e vai ser toda quarta-feira às 20 horas. Porque nesse período nós não vamos ter célula. A célula vai ser dissolvida temporariamente para entrarmos só nessa campanha, aí depois nós voltamos com as células de novo, ok? Pode passar, filho. Ainda etapas dessa campanha, dia 9/3, então, dia 9/3, a segunda terça-feira do mês de março, nós estamos indo com bastante cautela, sem pressa, porque nós vamos treinar vocês, né? Primeiramente o espiritual, em oração, intercessão, os nomes, aí dia 9/3, aí sim, nós vamos aprender aqui a primeira ministração, que é Pai Nosso que estás nos céus. O que significa isto? Por que é que Jesus disse Pai Nosso que estás nos céus? É uma lição muito linda, bonita. Então, nós vamos aqui, eu vou trazer para você esta lição e vou tirar todas as suas dúvidas. Aí sim, dia 10/3, depois que você aprendeu a primeira lição, na terça-feira, a partir de quarta-feira, todos já podem começar a reunir o seu pequeno grupo. Pode ser na quarta de tarde, quarta de manhã, quarta-noite, quinta-noite, sexta, sábado, domingo, segunda, até antes da terça-feira que vem, você pode reunir em qualquer local, porque é por Zoom. A não ser que o seu pequeno grupo seja presencial, aí você vai ter que lidar com uma maneira diferente, tá? Bom, e aí nós vamos, semana por semana, a primeira ministração será dia 9, aí nós vamos, na sequência, toda terça-feira, nós vamos aprender um tema. Quando chegar no 8º tema, que é o último tema, né, será dia 27 de abril. Olha só que interessante. Aí, dia 27 é o fechamento do Pai Nosso na minha casa. Então, aí nós vamos fechar, é a última semana, aí no domingo, dia 3/5, aqui na sede, cada igreja pode ter o seu encerramento, aí fica à vontade, a critério do pastor. Então, aqui na sede, a ideia é que já em seguida, dia 3/5, nós vamos apresentar no altar aqueles que podem, evidentemente, né, aqueles que estão liberados, nós vamos apresentar no altar essas pessoas e fazer um culto, uma ceia toda especial, né, para louvar a Deus pelos resultados daquilo que nós vamos colher nesses 2 meses e meio. Ok? Eu acho que acabou, né, meu filho? Acabou, apóstolo. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Eu queria aqui, então, abrir para você que está me ouvindo, você levantar a sua mão, você que tem uma dúvida,
né? Alguma dúvida que você tenha. Deixa eu só aqui fazer uma última explicação aqui, como que vai acontecer na prática. Então, vamos supor a minha célula. Por exemplo, a minha célula, ela acontece toda quarta-feira às 20 horas. Das 20 horas às 20h45. Esta é a célula que eu coordeno, que eu lidero, uma bênção. Nós temos ali, pelo menos, 4, 5 famílias. O que eu vou fazer? Eu vou, amanhã, começar a prepará-los, conforme as etapas, e eu vou mandar isso aqui por escrito para você que é líder, né? Eu vou prepará-los amanhã, falar muito a respeito da oração do Pai Nosso, desse projeto, dessa campanha. Vamos falar para eles da oração dessas 7 semanas, para que todos entrem, se é que eles já não estão aí, e eu vou desafiá-los. Então, eu vou pegar aqui um exemplo clássico, vou pegar aqui o Alê e a Márcia, que são fundadores da Renovada. O Alê e a Márcia estão na minha célula, eles representam uma família só. Aí eu vou falar para ele assim, Márcia e Alê, nessa campanha toda, vocês querem liderar um pequeno grupo? Vocês têm nomes de pessoas que vocês gostariam de fazer pelo Zoom? Aí vocês falam, ok, nós temos sim, nós queremos assumir um pequeno grupo de 2, 3, 4 pessoas, não tem problema o número. São relacionamentos deles que eu nem conheço. Eles vão fazer um convite, e esse convite vai ser para os amigos, parentes deles que eu desconheço. Aí vamos supor, então eles vão entrar nesse projeto. Aí vamos supor que a Elza e o Mário falam assim, olha, apóstolo, por alguma razão nós não podemos, e eu posso ficar com a Lei, com a Márcia, ou com o senhor e com a Sandra? Eu não gostaria de liderar, então ela vai ficar conosco. E ela pode, mas eu tenho nomes para chamar. Eu tenho alguns amigos, algumas amigas que eu queria chamar, mas eu não queria liderar. Pode ser? Pode. Então ela traz todos os amigos dela para o meu pequeno grupo, ou o pequeno grupo do Alê e da Márcia, que vai fazer, para que ninguém da célula fique sem pequeno grupo. Todo mundo tem que estar no pequeno grupo. Por quê? E nós vamos acompanhar isso com relatórios. O líder de célula vai passar para mim, vai passar para o seu líder de área a lista dos pequenos grupos, quem está no pequeno grupo, para que ninguém fique fora desse mover ou fora da comunhão e da unidade da igreja. Ok? Então, mais ou menos isso que vai ser a logística prática e simples do nosso pequeno grupo. Perguntas agora, se eu souber responder, eu vou responder. Alex, me ajuda a olhar a carinha deles aí. Ou todo mundo entendeu, todo mundo não entendeu nada. Alô, sou eu, pastor Neemias. Fala, Neemias, meu filho. Estou ouvindo. A minha dúvida aqui, apóstolo, é o seguinte, como nossas células são todas presenciais, nós não temos célula online, eu encerro para começo desse ensino no dia 9, então, as células, para começar os pequenos grupos, é isso? Isso. Então é isso. Exatamente. Para você caminhar na unidade. Isso. Enquanto isso, eu vou compartilhando. É só isso mesmo. Exatamente. Obrigado. Agora, se você está tendo a bênção de estar presencial, vai ser muito legal. Você se prepare para grandes colheitas aí. Mais alguém tem uma pergunta? Meu Deus, todo mundo entendeu tudo? Eu estou bem preocupado aqui, viu? A sua carinha... Apóstolo, para a gente ficar mais fácil, apóstolo. A Marileide fez uma pergunta aí, quer fazer uma pergunta. Eu acho que para ficar mais fácil, como são 13 telas, a gente não vai conseguir saber quem quer fazer a pergunta. Então, o chat está aberto e as pessoas podem, para ficar mais fácil, as pessoas fazerem a pergunta pelo chat. Tá bom? Então, aí você me ajuda aí, porque... Sim, eu mando aqui. A tua mãe está na frente aí, a Marileide. Está aberto aí o microfone.
A Marileide não, está fechado. Marileide, abre seu microfone, filha. Isso. Pode falar. Ela vai ser mais fácil ligar aqui no meu celular, no meu interfone e fazer a pergunta. Será? Eu pedi para ativar, mas não estão ativando. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho umas perguntas Então, que eu posso fazer para o senhor aqui, ó. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Os pequenos grupos da mesma célula podem ser feitos em dias diferentes? Podem ser feitos em dias diferentes, de acordo com a necessidade de cada grupo, não tem problema. Só que tem que ser comunicado para o líder, ou para o pastor de área, ou seu pastor local. Tá certo. É para que haja cobertura e intercessão. Tá. Outra pergunta é: qual o tempo médio de duração da campanha? O tempo médio de duração? Eu acho que ele quis dizer assim... Da campanha toda? Quanto tempo vai ser o projeto? Quantas semanas serão? Nós vamos terminar, na verdade, na última semana de abril. Vai ser março e abril, são 2 meses. Tá. O Eduardo Gomes colocou aqui: apóstolo, ainda temos gente com dificuldades para administrar o Zoom. Talvez ele esteja pedindo uma alternativa que o senhor possa fornecer para essas pessoas. O que você sugere, meu filho? WhatsApp. Como são reuniões menores, WhatsApp. você pode fazer uma ligação por vídeo pelo WhatsApp. Né? Olha aí, Eduardo, uma sugestão do pastor Alex, fazer, como são reuniões pequenas, fazer por vídeo o WhatsApp, que é bem simples. Tá. Eu achei uma pergunta aqui, apóstolo, bem interessante, da Ângela Siqueira, que eu acho que vai ser uma dúvida bem global. Hoje temos algumas células com pessoas que não são da igreja. Vocês teriam alguma estratégia para que essas pessoas não esfriem quando voltar à célula? Porque a ideia, eu acredito que a célula, com esse avanço, né, essa distribuição das casas do Pai Nosso, as pessoas que não fizerem ficarem meio dispersas. O senhor tinha até comentado algumas estratégias sobre isso, né? Isso, por isso, então vamos lá, pergunta excelente. Por isso que é importante que numa célula, dei até um exemplo aqui da minha célula, que ninguém fique de fora. Se a pessoa não é da igreja, então você vai convidá-la para que ela esteja agrupada com alguém que vai fazer a oração do Pai Nosso. Ou com o próprio líder, que ela pode ficar, que já está mais familiarizado, ou com alguém que vai começar o Pai Nosso na minha casa. Então, não tem problema algum. O pastor Eliseu, eu vi que ele perguntou aí qual o tempo da reunião. Normalmente, por ser um projeto evangelístico, a ideia não é de demorar muito, tá? No máximo 1 hora. No máximo 1 hora. Vai ter uma dinâmica que eu vou mostrar para vocês. No primeiro treinamento, eu vou mostrar uma dinâmica desta 1 hora, no máximo, de 45 a 1 hora. Tá. Tem uma para não ser uma coisa cansativa. Pode falar. Que inclui nessa. O senhor, então, vai passar o esboço da reunião, porque perguntaram se teria louvor nessa reunião. Então, eu acredito que... Não, normalmente não vai ter. Essas 8 semanas não, porque vai ficar mais complicado, porque nós queremos alcançar o não crente. Tá. Aqui diz o Silvio Garcia, o Zoom só tem 40 minutos. Então, a ideia é que você faça a reunião dentro desses 40 minutos, né? Então, Isso. O ideal, a minha célula pelo Zoom, ela tem exatamente isso. Às vezes ela bate 45, às vezes passa até um pouquinho, 45 minutos, quando cai o Zoom. Então, quando está para cair o Zoom, nós já estamos terminando. Por isso que a ministração ela tem que ser bem objetiva, porque ela é simples.
Em 45 minutos, para fazer muita coisa dentro do treinamento, eu vou te mostrar isto. Que em 45 minutos você faz muita coisa. Porque nós não podemos prolongar muito por conta de não ser cansativo, porque a pessoa cansa de ficar, principalmente pelo Zoom. Se é presencial, é diferente. Presencial você fica 1 hora, 2 horas. Agora, pelo Zoom, passou de um certo tempo, a pessoa já começa a desconectar, fica cansativo e ela vai sair. Ou então ela não vai entrar semana que vem. Tá, eu vou abrir o microfone do pastor Milton, que ele quer fazer uma pergunta, mas o pastor Ataíde fez uma pergunta interessante também. Como as pessoas vão ter acesso ao material do Pai Nosso? Então vai ser semanal. Ela não vai ter, nós vamos fazer por escrito, vai ter um resumo que vai ser enviado e vai ser dado aqui no Tadel, mas vai ser aqui, olha, vai ser falado aqui. Eu vou ministrar para que todo mundo veja como é que é a ministração, a sequência. Mas vai ter um resumo. Tá certo. Pastor Milton. Para que todo mundo faça a mesma coisa. O interfone está tocando aí, é a sua mãe. É uma pergunta dela. É a Ribeirinha que vai fazer a pergunta aí no interfone. Não, pode fazer. Ô, meu filho, você melhorou? Oh, cada dia melhor. Já estou tossindo de pé já. Glória a Deus. Fazer uma pergunta. Glória a Deus. Nós estamos para começar uma célula no outro município. E ela está se prorrogando aí por causa da pandemia. É interessante começar uma célula fazendo o projeto Pai Nosso com ela? É presencial ou é online? Não, ela não existe ainda, iria ser presencial, mas porque fechou tanto aqui em Campinas como nesse município, Jundiaí, né? Nós vamos começar a fazer online, então, pelo Zoom. E aí nós poderíamos já começar com esse projeto, já encaixar para começar a célula, já para ter convidados nela com o projeto Pai Nosso? Sim. Porque o Pai Nosso ele é como se fosse um GE, é como se fosse uma casa de paz, né? A Arca da Aliança na minha casa, aqueles projetos que nós fizemos. Então, você pode começar sim, porque eu tenho certeza que vai dar um alcance muito maior do que você imagina. Vai ser tremendo. Amém, apóstolo. A outra pergunta que a minha mãe fez, senão ela não faz o pudim no final de semana, é a célula de pessoas idosas que não têm familiaridade com o Zoom. É uma pergunta super interessante porque diz respeito às pessoas mais idosas. Se elas não conseguirem, podem me acompanhar no meu Pai Nosso, essas pessoas idosas que não têm essa facilidade com o Zoom? Pode acompanhar. Quem tem dificuldade com o Zoom, e a pergunta dela é muito boa, que às vezes as pessoas têm limitações mesmo, ou pode fazer pelo WhatsApp, que é o mais fácil, né, muito simples de fazer, ou pode acompanhar com a líder, não tem problema não. Aí, por exemplo, vamos supor que a Marileide vai fazer a oração do Pai Nosso, porque ela vai pegar a liderança. Então, se ela tiver 5 membros da célula, ela vai motivar, se todos eles têm dificuldade, né, de mexer com o Zoom, até com o WhatsApp, ela vai motivar cada um deles a trazer, né, os seus convidados pelo Zoom para que façam com ela. Então vai ter, na verdade, não vai ser um pequeno grupo, vai ser um grande grupo, mas vai dar certo do mesmo jeito. Tá. Outra pergunta que foi feita aqui, as pessoas que frequentam minha célula não vão ainda na igreja, elas podem fazer o Pai Nosso ou elas não podem fazer o Pai Nosso? Acho que essa é a pergunta da pastora Rose. Se a pessoa não vai à igreja. Não. Eu penso que o vínculo da pessoa, acho que uma das condições fundamentais é a pessoa ter Jesus como Senhor e Salvador, ela está debaixo da cobertura da igreja e está congregando. Ela tem que estar congregando na igreja. Tá.
Outra pergunta aqui, a questão do apelo, como vai funcionar nessa campanha para aceitar Jesus? O apelo ele vai ser feito em todas as 8 lições. Basicamente, a primeira lição que fala Pai Nosso, o Pai, a primeira lição fala de Deus não ser o nosso Criador, mas ser o nosso Pai. A primeira lição ela é muito forte. Por que Jesus fala Pai? Porque ele não é apenas o Criador. Ele é o Criador também, mas ele é o nosso Pai. E para ser pai, eu preciso ser filho. Só tem pai quem é filho. Então, essa primeira lição vai falar muito disso, de nós termos a convicção de que Deus é o nosso Pai, o que precisamos fazer para Ele ser o nosso Pai. Então, é uma lição muito evangelística, a primeira. E todas as outras lições, embora elas não tenham uma conotação tão forte evangelística, pode ser feito apelo em cada final de reunião, como hoje. Hoje eu estava falando de um tema, que é um tema bem abrangente, que é Jesus como Senhor, e eu fiz um apelo e uma pessoa aceitou Jesus Cristo. Né? Então, em todas as 8 semanas, vale a pena fazer um apelo. Excelente. Uma outra pergunta da pastora Karina, acredito, lá de Ribeirão, o estudo será o mesmo do caderno de atividades do pastor Gumer? Porque ela tem um e ela queria saber se vai ser o mesmo. Eu acho interessante o senhor explicar mais uma vez como ficará, como as pessoas terão acesso a esse resumo, né? Que seria pelo Tadel durante o treinamento. Isso. Nós não vamos utilizar o material do pastor Gumer, até porque nós nem pedimos a permissão para ele para utilizar o material dele, né? Nós estamos aí entrando de carona, então o material dele vai ser apenas uma referência para nós fazermos o nosso resumo. Então, semanalmente, no Tadel, eu vou ministrar a matéria, mas você vai ter em mãos o resumo do que vai ser ministrado para você ministrar no seu pequeno grupo. Então, nós não vamos seguir à risca 100% do material dele, senão vai ficar muito fora de ética aí, né? Eu sei que ele não iria se importar nem um pouco, mas eu não falei com ele, eu não queria quebrar a ética com ele, porque ele é um amigão meu. Tá. O Marcos Veiga fez uma pergunta aqui, que é em relação ao que a pastora Rosa perguntou, que ele quer saber. Então, a pessoa que não faz parte da igreja, que só está indo na célula, não pode nem liderar e nem ministrar o Pai Nosso, certo? Ela tem que acompanhar alguém que já está membro da igreja. Isso, porque o princípio básico é o vínculo com a igreja, a raiz com a igreja local. Se ela não tem uma raiz com a igreja local, ela normalmente, se ela não tem uma raiz, é porque ela não sai mais de uma cobertura, ela não ainda se membrou na igreja, ela com certeza não é dizimista, não é ofertante, então ela não tem um vínculo com a igreja. Nós queremos que somente quem tem vínculo e raiz com a igreja faça parte desse projeto. Ela pode sim, essa pessoa pode sim convidar pessoas e amigos para essa oração do Pai Nosso, mas ligados com alguém do grupo. Apóstolo, durante o treinamento, nós não teremos célula, certo? Então, é uma pergunta que acho que foi feita aqui. Isso. Eu vou fazer duas de uma durante vez. O treinamento. Não entendi. Eu vou fazer mais uma, e o senhor já responde as duas, que eu acho que... Então, nós não teremos célula mesmo, seria só a questão do Pai Nosso, e a questão sobre o ensinamento, vai ser no Tadel ou no culto? Foi uma pergunta que fizeram. Tá, o ensinamento será no Tadel. Então, vamos supor que no domingo, aqui na sede, vou pegar o exemplo na sede, né? Foi ministrado sobre o perdão. Mas no pequeno grupo nós não vamos estudar o perdão, vai estudar uma das 8 lições, tá? Isso é só temporário. Outra coisa importante, o projeto é para abranger na sede, especificamente na sede, nas outras congregações e núcleos o pastor decide, mas na sede a ideia é que nenhuma célula mantenha o ritmo de célula. Por isso que eu falo muito de unidade.
né? Então, todo mundo tem que caminhar na mesma direção. Não podemos, seria muito falta de ética e submissão saber que tem um líder, uma líder que está fazendo célula que não está fazendo Pai Nosso, está totalmente fora de sintonia e fora do propósito. Não entendeu o propósito dessas 8 semanas, né? Eu vou fazendo... Pastor, o Pai Nosso poderá ser feito para desviados ou só para pessoas que não conhecem a palavra? Para desviados? Soldados feridos. Eu acredito que a pergunta dela é o alvo do Pai Nosso. Quem são as pessoas que serão alvo do Pai Nosso? O alvo do Pai Nosso é agregar o máximo de pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas, soldados feridos e pessoas não crentes. Você pode abrir o leque. A ideia agora é trazer. É uma oportunidade, é uma ferramenta de você mostrar que você se importa com quem está afastado, você se importa com quem está longe. Olha, está tendo uma campanha na nossa igreja, e eu queria que você fizesse parte dessa campanha. Eu estou montando um pequeno grupo, você não quer fazer parte desse pequeno grupo? É você convidar essa pessoa, um amigo não crente ou um amigo afastado. Tá. Outra pergunta aqui, que eu achei interessante também, da Priscila Vitorato. Uma pessoa que está afastada por conta da pandemia, ou seja, ela faz parte da igreja, mas está afastada por conta da pandemia. Ela pode liderar um pequeno grupo de Pai Nosso? Pode sim, pode liderar. Tá. Pode liderar. Na verdade, ele está, na verdade, ausente, né? Sim. O pastor Marcos Cerqueira, ele fez uma pergunta que eu já vou mesmo responder. O Tadel será gravado e disponibilizado para aqueles que por algum motivo não puderem assistir na terça? Sim, nós vamos disponibilizar o Tadel, todos eles serão gravados. A gente só vai ver, o apóstolo João vai direcionar onde nós iremos disponibilizar. Se pode disponibilizar no YouTube, ou só no aplicativo, ou só por meio do líder de célula via link. Aí o senhor define, tá bom, apóstolo? Tá. Mas vai ficar gravado e disponível, sim. Pode ficar tranquilo. O vice-presidente, pastor Eliseu, perguntou, compartilhou, na verdade, o objetivo final da campanha será que esse pequeno grupo se torne uma célula? Isto. Este é um dos propósitos quando nós terminarmos a campanha, por isso que o líder vai ter que acompanhar com relatório, semana por semana, a evolução do pequeno grupo, né? Além de ele acompanhar o dele, ele vai acompanhar dos irmãos da sua célula. Então, no final, a ideia é que se agrupe, todos os pequenos grupos vão voltar para a célula-mãe. Aí o líder daí nós vamos ter um Tadel só com os líderes e pastores de setor, de área, distrito, para nós fazermos uma avaliação de grupo por grupo, célula por célula, para ver aquelas que podem, que têm condições de se tornar uma célula ou não. Ou agrupar 2 pequenos grupos e formar uma célula. Vai depender muito de uma avaliação muito criteriosa minha com cada líder de distrito, área e setor. Mas é um dos propósitos, porque vai crescer muito. Tá. 3 últimas perguntas aqui, apóstolo. Podemos fazer em dias diferentes para que um membro possa apoiar outro nos grupos? Pode, tá? A ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Pode, até para alguém quiser entrar num grupo, no outro grupo ali, você pode sim, e um apoiando o outro. Nota 10, é isso aí. Penúltima. A célula dos pré-adolescentes podem participar também no projeto Pai Nosso? Não só pode, como devem, que eles são muito ativos e eles são pessoas que têm muitos relacionamentos, eles vão mobilizar muita gente. Essa turminha é fera. Tá. E a última que tem aqui, podemos fazer o Pai Nosso com pessoas de outras cidades? Está aberto pelo Zoom, né? Lógico. Pelo Zoom pode. Porque na minha célula eu tenho uma família que é do Rio de Janeiro, lá da região dos Lagos.
eles são da minha célula, porque é online. Então, pode fazer esse em outras cidades, outros estados, não tem problema, não. Eu fechei aqui as perguntas pelo chat. Se o senhor quiser, eu posso abrir de novo, né? Para a gente continuar. Mas eu acho que é bem esclarecido. Tinha uma pergunta, mas não estou achando ele aqui. Não achei, apóstolo. Pode dar sequência daí. Agora, nós vamos fazer o seguinte, olha, não fica preocupado, né? Aquilo que eu falei aqui na palavra, nós temos que fazer. Né? Jesus disse, ide. Ele não falou como, quando, por quê. Não, ele falou, ide. Vocês estão com a minha autoridade e com a minha presença, vocês têm que ir. Jesus só falou isso. Então, lógico que nós temos hoje que andar estruturado, em ordem, eu sou muito disso, né? Deus abençoa onde há ordem. Então, por isso que nós estamos tendo os TADEs bem detalhado, né? A semana, nós vamos começar hoje a oração, vamos terminar aqui orando, levantando um mover de oração. A semana que vem, se surgir mais alguma outra dúvida, você pode me chamar pelo WhatsApp, ou então deixa para terça-feira que vem, que eu vou tirar mais dúvidas antes da ministração da palavra, para que quando nós formos começar, ninguém tenha dúvida, e se ficar alguma dúvida no meio do caminho, vai fazendo, no meio do caminho, nós vamos te ajudando a esclarecer, e eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo. Eu estou antevendo uma grande colheita de vidas para Jesus. Amém? Amém, povo do Brasil? É que não dá para ver vocês aqui, todos juntos aqui, mas que bom, louvado seja Deus. Agora, o importante é assim, a partir de hoje nós vamos começar uma campanha, viu, Tássia? Uma campanha de oração de 7 dias. Estabelece um horário nas suas devocionais, na sua hora de almoço, você orar e já começar, nós temos o privilégio de começar a pensar quais são as pessoas. Eu já tenho em mente algumas pessoas que eu quero convidar. Se elas vão aceitar ou não, é um outro problema. Eu vou convidar, fiz uma lista de pessoas que eu vou convidar para o meu pequeno grupo. São pessoas que estão afastadas, dispersas, pessoas não crentes. Eu vou fazer um convite, né? E eu vou mandar para todos eles ali, vou mandar um convite pessoal, né, pelo WhatsApp, né? Vou talvez telefonar para eles, eu vou fazer um empenho mesmo. Então, mas nós vamos essa semana aqui, o projeto é orar. Eu creio muito no mover de Deus através da oração, para que quando você for convidar, o coração dessa pessoa já está tão maleável, tão tratado, que ela vai não somente fazer parte, mas ela vai falar assim, olha, eu posso trazer minha mãe é católica, ela vai adorar fazer o ensino do Pai Nosso, eu posso trazer um amigo meu, de repente você vai ser surpreendido com o volume de pessoas, né, Henrique, meu filho aí do Rio de Janeiro, que está aí firme e forte, né? De repente nós vamos ser surpreendidos com uma pessoa que você fez convite a um casal, que só esse casal vai trazer muitas pessoas, só esse casal vai convidar muitas pessoas que vão querer aprender a oração do Pai Nosso. Amém? Então, a oração. Por isso que nós temos que orar 7 dias e orar durante essa campanha toda aí, para que Deus se mova e abra os corações, que as portas do inferno se abram e que as vidas venham para o reino da luz. Amém? Louvado seja Deus. Olha, são 9h10, aliás, 12 minutos já. Não quero mais tomar o seu tempo, embora seja um treinamento aqui. Eu quero sim agora terminar aqui orando. Nós vamos levantar um clamor. Estou feliz de ver meu filho, o pastor Felipe da Costa, a Jéssica. Meu Deus, isso é memorável. O primeiro Tadel do Davi. Mostra o Davi aí, Jesus poderoso. Aí está dormindo. Oh, mas dormir no Tadel, de cara, rapaz, não é brincadeira. Primeiro no Tadel, o cara já dorme, é brincadeira um negócio desse aí, né? Ô, filho, vamos acordar.
Não é possível que o Tadeu foi tão cansativo que ele dormiu. Ô, meu filho, ele assistiu 2 cultos já domingo, Davi. Olha só, o culto das 10 e o culto das 18. O menino está crente. E hoje já cantou a beça aí que eu recebi um áudio, ele já está cantando já. Meu Deus amado. Mas parabéns, pastor Felipe e Jéssica. Que lindo que está essa criança, né? Logo, logo está o pastor Alex aí também, né? Com um embrulho no braço aí, né? Ele e a Adri aí, né? Meu Deus do céu. Mas que bom que você está aí, louvado seja Deus. Eu quero aqui te convidar a orar. Eu queria que você pudesse estar agora se lembrando que o Espírito Santo, essa é a minha oração, que o Espírito Santo te lembre de nomes, de pessoas que você ama, pessoas que você quer alcançá-los para Jesus, seus Natanaéis, pessoas que você sabe que estão longe do Evangelho, pessoas que precisam da salvação, que estão tão perdidas no meio dessa pandemia. Você vai chegar com um baita de um presente. Eu estou montando um pequeno grupo, e esse grupo nós vamos estudar a oração do Pai Nosso por 8 semanas. Eu vou andar com você, vou orar pela sua família por 8 semanas. Meu irmão, eu já estou assim, antevendo dezenas, centenas e, sem brincadeira, milhares de pessoas para Jesus sendo resgatadas. Eu quero muito que você creia comigo, você entre nessa fé, para que juntos nós possamos marchar e conquistar essas vidas para Jesus, e que o inferno perca, e que o nome de Jesus possa ser glorificado em cada conversão. Eu creio que além do evangelho, além das conversões, nós teremos curas também nesses pequenos grupos, nós teremos restauração. Eu creio que haverá um mover tão grande que Deus vai nos surpreender com todas essas coisas. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero aqui convidar o pastor Alex, que está aí nos gerenciando, vai nos levar a Deus em oração, filhão amado, né? E eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa, você se levante mesmo agora para guerrear. Nós estamos começando uma campanha, serão 7 dias de oração só para começar essa campanha. Nós vamos guerrear, porque a nossa arma é a oração. Então, eu quero contar contigo agora e essa semana inteira até o final dessa campanha. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Em nome nesse de tempo Jesus. oportuno, o Senhor tem nos levantado como igreja para a proclamação das boas novas. Cremos que vidas, famílias serão alcançadas pela palavra de Jesus, serão alcançadas pelo Pai Nosso que estás no céu. Nós temos a certeza, Deus, que nós como igreja estamos nos levantando como um exército. Pedimos para que esse tempo de treinamento possa ser, Pai amado, como foi hoje, eficaz, que possa, Senhor amado, nos ajudar a ajustar as ferramentas, a armadura, para que quando sairmos para a peleja, saiamos na certeza da vitória, saiamos na certeza que o Senhor já foi à frente, tocando corações, convertendo vidas, restaurando famílias, e nós chegaremos apenas para, Deus, selar aquilo que o Teu Espírito Santo já está fazendo, já promoveu. Nós te agradecemos, Pai, porque nós somos uma igreja que está se movendo na mesma direção, na mesma intensidade, na mesma velocidade que o Espírito Santo. Obrigado pela nossa liderança, pelo coração sensível dos nossos pastores, apóstolo Joel e toda a nossa liderança regional. Pedimos, Deus, para que cada homem e mulher que está conectado conosco, aqueles que vão assistir depois do Tadel, que eles saibam que o Senhor as chamou, que o Senhor as escolheu, que o Senhor as tem capacitado, como diz o salmista, é o Senhor que tem adestrado as mãos para a peleja e para a batalha. E nós já clamamos, Deus, para que nesse dia de festa de colheita possamos ver centenas e até milhares de vidas rendidas aos teus pés. Nós te agradecemos por esse Tadel precioso. Renova as nossas forças nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.